Já estamos aqui de volta com o programa Consciência, nessa edição número 91. Eu sou Samuel, estamos aqui sempre entrevistando pessoas super interessadas e interessantes em assuntos do desenvolvimento humano e o desenvolvimento dessa consciência próspera. Lembrando você que o programa Consciência Próspera tem um apoio do Instituto Biosegredo, que traz aí um apoio interessante para a divulgação e para a veiculação desse programa nas redes sociais, na internet, e também a produção ali na parte de áudio e vídeo, a Le Production com Alexandre Ferreira, sempre ajudando a gente a fazer com que esse programa fique mais dinâmico e com grande qualidade, especialmente para você. Nós trouxemos uma mensagem para brilhantar aqui esse segundo bloco do programa número 91, edição 91 da Consciência Próspera. Sucesso é superar-se. Superar-se no palco dos sonhos e na realização da vida. E o nosso convidado de hoje, William Sanches, ele vai transmitir aqui a sua história, as suas ideias, as suas inspirações no seu sucesso como educador. Ele não é educador, tem diversos programas, tem programas de rádio, tem diversos livros escritos, e a gente, durante um bom tempo, confabulando com a Marisa, tentamos trazer ele aqui no programa, mas finalmente, conseguimos! O William Sanches está aqui. Tudo bem, William? Tudo bem, Samuel. Como é que Seja você está? Seja bem-vindo, muito bem. A Marisa judiou, falou, vamos lá. Vamos. Desculpa não ter conseguido vir antes, mas faz tempo que eu estou querendo participar com vocês aqui, acompanho o trabalho de vocês, muito bom. Aliás, hoje em dia, pela internet, é uma rapidez, fantástico, uma dinâmica. Né? Eu adoro, né? Rede social, hoje em dia, eu uso Twitter, Face, todo dia eu paro um pouquinho, respondo os e-mails, respondo as mensagens do Face, do Twitter. Eu acho que se a pessoa escreveu para você alguma coisa, você tem que se dedicar para ela também, para que ela não fique aí achando que você não deu atenção. Então, faz uma diferença. Eu gosto. Eu acho que esses programas pela internet hoje, você vê, esse programa nosso vai ficar eterno. Daqui 20 anos, quem quiser assistir... Só com um simples clique pode estar aí acessando as informações e as inspirações que o convidado passa. Né? Exatamente. E uma coisa que é bem interessante sempre nesse nosso bate-papo, nesse nosso diálogo, que é veicular mesmo as informações, as dicas, as inspirações dos nossos convidados aqui no programa, é que boa parte dessas informações chega exatamente naquele momento em que a pessoa está precisando ouvir aquilo. Né? Ouvir, É uma coisa legal. E eu quero te agradecer o convite e a paciência de ter esperado, mas eu na verdade assim, esse programa ele tem uma proposta muito importante, né? Eu acho que toda mensagem que faz para outra pessoa se sentir melhor, ela é importante. Então, hoje em dia, a gente está vivendo numa situação tão automática, tão rápida, tão dinâmica, que as pessoas estão sem tempo para o outro. Uhum. E quando a gente fala assim de tempo, a primeira reclamação depois da falta de dinheiro é a falta de tempo, né? Então, não tenho tempo, não dá tempo. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui, eu falei, desculpa. O quê? Desculpa, não deu tempo de chegar antes, né? Porque é a correria nossa aqui, principalmente em São Paulo, onde a gente vive. Então, a gente está um pouco acostumado. Só que não deveria. Uhum. Então, eu sempre brinco nas palestras, quando eu digo assim, que a gente antigamente se falava assim, bom dia, boa tarde, como vai você, né? Olhava nos olhos, eu olhava nos olhos. E aí, de repente, o outro pergunta como vai tua família. E você falava? Falava. Porque hoje e a família, vem, muda. Hoje em dia você fala assim, tudo bem? O outro responde, tudo bom? São duas perguntas e ninguém fala absolutamente nada. Muito bom. E pior de tudo aqui em São Paulo, quem mora aqui em São Paulo sabe o que eu vou falar. Às vezes você vai no supermercado, você fala assim para a menina que está atendendo, você fala assim para ela, bom dia, ela responde assim para você, nota fiscal paulista? Não é isso? É verdade. Então é um mundo automático. Então a gente vai, não se tem tempo para o outro, não tem tempo para você mesmo. A gente precisa então procurar uma reeducação, né? E a gente vai falar sobre esse tema. Nós colocamos o tema vencer. Vencer. Lembrando que é assim, separado, vem e o ser. Vamos mostrar a capa? Se eu mostrar a capa, vocês vão entender melhor. Olha só a capa. Vem ser. Vem. Esse é o seu, né, Samuel? Esse é o seu livro. Vem ser, e o subtítulo Melhore Você antes de vencer. Porque, olha, eu fiz antes de escrever. Na verdade, esse aqui foi o meu terceiro livro. É o terceiro livro. Uhum. Eu tenho 2 livros na área da educação. Sim. Um é o Pedagogia do Compromisso, outro é o Mais Respeito. O Pedagogia é mais voltado para os professores, voltado para os educadores em si.
Esse ano eu completo 15 anos como educador. 15 anos. Comecei com 5, eu tô com 20 agora. Que ótimo, né? Desde criança contando história. Mentira. Então, aí, depois eu escrevi um livro que falava, muito antes dessa onda do bullying, essa fama do bullying, eu escrevi um livro chamado Mais Respeito, que discute a questão da violência na escola. Que o prefácio é do Gabriel Chalita, inclusive. Então, que era o nosso ex-secretário de Educação. Então, esse livro, inclusive, foi na Argentina essa semana, o Mais Respeito, que infelizmente eles estão sofrendo isso agora na Argentina, questão da violência nas escolas. Tal, e o livro Mais Respeito está sendo usado lá. Então, e quando a editora IBM me fez o convite para escrever um livro sobre comportamento, sobre autoajuda, eu confesso que eu fiquei pensando assim, eu falei, mas se eu escrever um livro, será que eu não vou sofrer preconceito também? A gente tem um pouco de medo, né? Dentro da universidade, dentro do meio educacional, será que as pessoas não vão... Eu falei, não, eu vou escrever um livro, porque eu tinha tanta vontade de escrever um livro que falasse para as pessoas o quanto elas precisam acreditar naquilo que elas almejam. E isso não deixa de ser educação. Não deixa de ser educação, foi exatamente isso que eu pensei. E aí me veio em mente o título Vem Ser. Então, um trocadilho, vem, então para você cuidar do ser. Sim. E aí, nós fizemos o subtítulo, Melhore você antes de vencer. Porque, Samuel, hoje a gente tem um problema gigante que... Por dia, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 28 pessoas em média que se suicidam. Então, nós começamos a pesquisar esse tipo de coisa. Por que essas pessoas cometem isso? Por que elas deixam de acreditar, deixam de persistir, as causas, etc. E aí eu fiz uma pesquisa nas livrarias, aí tinham livros assim, 10 maneiras para vencer na vida, 10 não sei o que, vamos vencer do não sei o que, 10 maneiras para você vencer no casamento, verbo vencer. E eu falei, não, está faltando a essência, a gente falar da essência humana. Então vamos falar do ser. E aí fizemos o trocadilho Vencer. Esse livro, por incrível que pareça, assim, eu estava morrendo de medo, o lançamento foi um sucesso, ele esgotou em 11 dias. Nossa! Ele em 11 dias não tinha mais, ele está na terceira edição. Terceira edição já até hoje. E aí me surgiu o programa de rádio, hoje eu estou na Rádio Boa Nova, toda sexta-feira, pode falar, né, para o pessoal ouvir. E na Jovem Pan, todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, lá com o Flávio Prado na Jovem Pan, a Jovem Pan AM. Então, quer dizer, a mensagem, você não pode ter medo. Eu sempre digo assim, tanto nos meus livros e nas palestras, que se você tem medo, o medo ele te aprisiona. Sim. Então é o medo, não, eu vou lá, mas e se eu for naquela festa e eu não conhecer ninguém? Mas você pode ir lá e você pode conhecer alguém. Mas se eu for naquela festa e eu não gostar da festa? E se eu for naquele emprego... Nossa, mas tem tanta gente na fila, eu acho que aquele emprego não vai ser meu. Então, olha como você já começa a trabalhar aquilo. Então, isso é o medo. O medo é o antes, né? Te escravizando. Nossa, mas eu vou fazer aquele exame e se doer. Todo mundo faz isso, não tem jeito. Sim. Então, como a gente consegue trabalhar isso? O nosso cérebro ele tem uma tendência muito forte de trabalhar as coisas para o depois. Então... Que dia que as pessoas começam a fazer regime? Sempre às segundas-feiras, é óbvio, é claro. Sempre. E quando que elas param de fazer regime? Normalmente na terça. Você foi longe. Tem gente que para no almoço, depois da sobremesa, já vê o pudim, já para. Né? Então, porque assim, a gente deixa tudo para depois. Eu sempre brinco que eu tenho uma tia que ela fala assim, eu vou comer até domingo. Isso é segunda, é terça, é quarta. Ela fala assim, não, eu vou comer até domingo, porque na segunda eu vou fazer regime. E isso ela está há anos falando, eu vou comer só até domingo. Sim. Então eu uso isso como exemplo, que a gente faz isso o tempo todo. Não, eu vou depois eu ligo para aquele amigo que faz tempo que eu não falo, depois eu vou atualizar o meu currículo, depois eu vou começar o regime segunda-feira. Sempre protelando de você tomar uma atitude, uma ação e realmente assumir o compromisso, como você falou no livro, né? Aquele compromisso consigo mesmo para você ser aquilo, né? Expressar aquilo. Eu quero fazer uma pergunta para você em relação à educação. Como é que começou, como é que surgiu a sua paixão por educação? Interessante que, desde pequenininho, eu assim, pequeno mesmo, criança, e as pessoas perguntavam assim para mim, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta, né? E eu falava assim, eu quero ser professor. E aí sempre tinha um que falava assim, coitado. Sempre tem, né? Sim. E aí eu falava assim, não, eu quero ser professor. E quando criança eu tinha lousa em casa, meu pai tinha me dado, e aí eu dava aula para os meus amigos da rua, eu queria ser professor. Então aquilo era uma essência minha, eu não pensei em ser outra coisa. Então eu lembro que eu entrei na faculdade com 17 anos, com muita dificuldade, eu fui de uma família muito pobre, então assim, meu pai é feirante, então a gente não tinha condições de pagar a faculdade. E eu não morava em São Paulo também. Mas eu sabia que eu fazendo faculdade era a única oportunidade que eu tinha de melhorar.
E eu fui fazer letras, fiz minha primeira faculdade para ser professor. Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, minha mãe foi assinar minha matrícula para eu entrar, aquelas coisas todas com 17 anos, né? Com 18 anos eu entrei dar aula no Estado. Então eu já podia ser contratado pelo Estado na época, né? E eu fui ser professor da rede estadual. E aí não parei mais. Então, eu falei, quanto tempo eu estou na educação, agora vamos fazer as contas, vamos descobrir minha idade, Pois né? Agora vou voltar, o vídeo vai ficar também no YouTube, então eles vão voltar lá no tempo e vão ver, ó, vou fazer os cálculos de mais 15. Mas lembra que eu falei que eu comecei antes, né? Então, e aí eu não parei mais. Então, assim, eu vejo na educação o quanto a educação ela é transformadora. Então, o meu primeiro livro fala disso, Pedagogia do Compromisso. O quanto as pessoas, quando elas aprendem, elas conseguem melhorar. Então, assim, tudo que eu consegui na minha vida até hoje foi por conta da educação. Então, eu não parei de estudar. Fui estudando, fiz outras faculdades, fiz pós em língua portuguesa, literatura, depois fui estudar pedagogia. Então, assim, fui escrevendo os livros. Hoje eu dou aula na faculdade, na universidade. Então, hoje eu dou aula para o direito. Então, e que eu adoro dar aula para os alunos do direito, mexo muito com eles. Porque, assim, eu sempre digo que a aula boa, ou a palestra boa, ou o livro bom, é aquele livro que mexe com você. Então, se você assistir um filme que não mexeu com você, ou uma entrevista que não mexeu de qualquer jeito, ou você concorda, ou você não concorda, mexeu. Então, aquilo é o que foi bom. Então, faz você melhorar. Então, eu mexo muito com eles, né, com os alunos, nas palestras e tal, para poder fazer com que a pessoa passe a pensar sobre aquilo. E tudo, Samuel, é a educação. A educação que eu falo, que a educação que eu prego, é a educação no restaurante, uma educação no trânsito. A gente, para vir para cá, é um caos, né? Parece que a pessoa entra no carro dela e ela esquece o mundo lá fora. Então, assim, ela tem que ter a consciência, a educação de que nós estamos numa sociedade que eu preciso de você, eu preciso do outro. Aliás, um abraço para o Alexandre, que está cuidando da técnica aí, né? Que sem esse pessoal especialista, a gente não é nada, não ia né? conseguir. Não ia conseguir. Então, a gente precisa dessa educação, pelo intermédio. Tem gente que fala assim, eu sei tudo de regras de etiqueta. E aí ela vai no restaurante e ela maltrata o garçom, ela xinga o rapaz que vai manobrar o teu carro. Então isso não é educação. Não adianta saber usar o talher, a taça e não ter educação com o outro, que é o ser humano que vale. Exato. Eu falo muito, não estou deixando você falar, hein? Não é? Parece que a professora... E me diz uma coisa, você falou que palestras, aulas, cursos, quando ele é marcante, mexe com as pessoas. Mexe E no seu processo de se formar, ou de se tornar um bom educador, você lembra de professores que foram marcantes na sua vida? Tem alguma história, alguma situação em que você, com algum professor que foi realmente marcante para você, que inspirou de alguma forma, mexeu com você? Muito. Pro bom, pro lado bom e pro lado ruim. Quer citar algum pro nosso amigo? Olha, só para vocês terem uma ideia, nós ficamos, acho que 11 anos só na escola até chegar na universidade. Quantos professores nós não tivemos nesse meio, né? Muitos. Todo tipo de professor. E eu conto alguns relatos no Pedagogia do Compromisso. Aliás, eu tive uma professora fantástica na universidade, que é a professora Rosa Belotto, que era escritora, tem livros também na área da educação, na área de língua portuguesa, e que me incentivou muito a escrever, me incentivou a vir morar em São Paulo, me incentivou a continuar os cursos de pós. Então, assim, a presença do professor ela é extremamente importante. O professor ele tem um papel fundamental. Às vezes tem aquela criança sentada, e o professor não se dá conta de que ele é o exemplo para aquela criança. De que ele é o exemplo, assim, tanto na roupa, na conduta, na fala. Então tem professor que faz todo mundo sentar assim, sabe aquela aulinha enfileirada? Todo mundo reto. Ele não deixa ninguém se mexer, não deixa falar palavrão. E quando ele sai da escola, ele sai empurrando, ele entra no carro, ele sai buzinando, xingando as crianças. O exemplo fala muito mais do que o discurso falado. Aí vocês que estão assistindo a gente, essa edição número 91, faz um paralelo com aquele assunto, com aquele diálogo que a gente está falando sobre o povo caixa, aquela coisa das pessoas andarem encaixotadas, que a gente abordou no bloco anterior dessa edição. Porque é bem isso mesmo, né? O processo de educação, boa parte dele, é uma espécie de encaixotamento de ideias. Uma repetição. repetição. Isso chama-se paradigma. Na pedagogia nós chamamos de paradigma. Então, por exemplo, o professor ele entra lá na sala de aula, aí ele escreve o nome dele no cantinho da lousa. Você já deve ter visto isso. Você já viu isso? Aquilo é um paradigma. Eu faço isso. Possivelmente eu vi um professor fazendo isso e passo a fazer isso. Então tem vários paradigmas. E o rompimento do paradigma é extremamente difícil. Então você conseguir mudar algumas condutas. Por exemplo, colocar a sala de aula numa forma circular. Às vezes eu chego e falo assim, isso eu faço no direito. Sim. Eu chego lá e falo assim, gente, olha, vamos sentar em círculo hoje? Aí eles ficam olhando para mim assim, professor, como? Não, vamos fazer um círculo assim para todo mundo se ver, vamos ficar discutindo juntos aqui o texto e tal. Aí você vê o colega participa.
E aí, de repente, eles não querem. Aí eu falo, não, vamos... Aí eles acostumam. Então, às vezes, eu chego na sala de aula e já está em círculo. Então, já quebrou um paradigma, né? Eu lembro que você me perguntou de alguns exemplos, né? Sim. Eu lembro que uma vez eu dava aula num colégio particular e eu dava aula de literatura e logo depois da minha aula vinha um professor de matemática. E eu, às vezes, fazia análise de música. Então, a gente cantava, levava o rádio e tal. E sempre em círculo ou sentado de outro módulo. E, de repente, vinha o professor de matemática, ele falava assim, vocês não tiveram aula antes? Não, tivemos, professor, aula de literatura. Então, mas por que a sala está em círculo, assim, né? Então, assim, às vezes o paradigma está dentro da cabeça do professor. Aliás, eu dei o exemplo dos professores de matemática, mas não fiquem bravos comigo os professores de matemática, porque é só um exemplo. Pode ser a professora de artes, pode ser a professora de língua portuguesa também. Não tem problema. Tem professores de matemática que traz uma informação e um conteúdo fantástico. Eu conheci, a gente até trouxe aqui no programa o professor Biratã de Ambrosio. Bacana. Que ele fala sobre... Ele vai contando as histórias dos números e vai encantando a pessoa, né? Como que você agora falando para o educador, aquele que vai dar aula para as pessoas, que dicas, que recomendações você daria aos educadores para trazer esse encantamento e os alunos terem esse compromisso com eles mesmos e se desenvolver como ser humano? Você lembra que eu falei no comecinho, assim, quando eu me perguntava o que eu queria ser? Eu falava assim, eu quero ser professor. Então, quando você gosta do que você faz, é naturalmente, assim, surge naturalmente o olhar das pessoas para você e olha para aquela pessoa e fala assim, ele gosta do que ele faz. Serve isso para o professor, para o enfermeiro, para o médico, para o motorista, não importa qual é a tua profissão. Quando você gosta do que você faz bem feito. Eu sei que hoje a educação no Brasil, Samuel, assim, ela está lá em 88º lugar, terrível. Nós perdemos para a Argentina, para o Paraguai, para tantos outros países que passaram na nossa frente em relação à educação. Então o professor não é valorizado, ele ganha muito pouco, ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas para poder conseguir se manter. Então, assim, às vezes o professor ele vem muito cansado, às vezes ele não consegue preparar a aula dele. Então, isso tudo a gente sabe. Então, sempre quando eu dou entrevista, me perguntam isso, né? E eu sempre digo, não tem uma fórmula pronta. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, nós vamos fazer a partir de hoje, mesmo porque se eu tivesse descoberto essa fórmula, eu colocaria no livro, e aí todo mundo ia seguir essa fórmula pronta. Não tem. Nós estamos lidando com seres humanos. Então, cada dia ele é único. Então, assim, cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova com os meus amigos na sala dos professores, com professores que têm mais tempo que eu no magistério, com os meus próprios alunos. Eu gosto muito de falar para professores. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo muito isso para eles, o gostar daquilo que você faz. Porque tem o professor que está professor e tem aquele que é. Então, assim, tem o que é educador e o que está educador. Aquele que está educador, porque às vezes eu lecionava em cursos assim, de letras, matemática, a matéria de prática de ensino. E aí eu tinha aluna que falava assim, primeiro dia de aula, eu perguntava assim, por que você veio estudar para ser professora? Aí ela olhava para mim, olhava para cima, fazia assim, olha, esse que faz isso, já não gosta do que vai fazer. Isso serve para o aluno do direito e tal. Às vezes no primeiro dia de aula eu pergunto assim, por que você veio fazer direito? Aí ele fala assim, eu vim para... Olha, eu não falo, mas eu penso assim, na hora. Falei, esse ainda vai ter dificuldade para ter sucesso. Vai ter sucesso, porque ele não está ainda íntegro com aquilo que ele quer realizar. Eu olho para outra e falo assim, por que você veio fazer direito? Ela olha e fala assim, eu vim fazer direito porque eu quero ser delegada. Poxa, aí dentro de mim eu já sei. Tem um objetivo. Você tem muito mais possibilidade de ser delegada, ser juíza. Por quê? Aquela pessoa já sabe o que ela quer ser. O professor é a mesma coisa. Ele tem que gostar de professar, de conhecer, de transmitir o conhecimento para o próximo, de saber que ele vai ter uma série de problemas que ele vai passar e a gente vai aprendendo com isso. Tem professores que estão há 30 anos no magistério, 40, 50 anos, que estão nos acompanhando e que às vezes me perguntam isso. Então, a educação, ela precisa ser valorizada, principalmente o professor precisa ganhar melhor, precisa ter um salário digno. Sim. Por exemplo, em alguns países, o professor, quanto mais ele vai envelhecendo, ele vai se amadurecendo, ele vai dando menos aulas e ele vai ganhando mais. Aqui no Brasil, se o professor não der aula, ele não ganha nada. Então, assim, não importa se ele tenha 50, 60 anos, ou se ele entrou no magistério agora. Então, assim, essa valorização é extremamente importante. Então, acho que tanto esse livro Vencer como Pedagogia do Compromisso, essa educação vasta serve para todos os profissionais. Então, os profissionais que estão desacreditados. Tem gente que às vezes você vai fazer uma palestra numa empresa
Aí o dono da empresa chega para você e fala assim, olha, eu quero que você fale isso, 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 isso. Eu falo assim, mas por que o senhor não falou isso ainda? Não, eu falo todo dia, mas eles não estão me ouvindo. Então é uma maneira de falar diferente. Então, de repente, tem professor falando para o aluno todo dia a mesma coisa. Existe uma maneira diferente de falar. Tenta falar de uma maneira diferente. Tenta fazer alguma coisa. Aí tem gente me assistindo falando assim, nossa, esse professor está maluco. Com tanto problema que eu tenho na escola. Teve uma vez uma professora que falou assim para mim numa escola. Eu tinha dado uma palestra, né? E ela, no final, falou assim, olha, professor, você não conhece minha escola, você não conhece meus alunos, você não conhece o meu marido. Você não conhece o meu marido. Você vê, se eu conhecesse o meu marido, você ia ver o tanto de problema que eu tenho na vida. Tá? E essa é uma das coisas que é muito presente no dia a dia, no cotidiano do professor, né? Por exemplo, a questão dos relacionamentos. Acho que uma das coisas que pega muito na questão disso é isso. Os conflitos, o disque, por exemplo, de e as críticas. Como vai lidar com esses conflitos todos? Porque além de um professor, por exemplo, dar aula em situações complicadíssimas, em relação de não conseguir ter a atenção de um aluno, não conseguir realmente passar a sua informação, o seu conteúdo para a sala de aula, tem aquelas questões ainda de relacionamento entre professores. E como que lida com isso? Como que ele se torna um professor vencedor e vem ser um bom professor, lidando com tudo isso, esses processos que acontecem nos bastidores e que certamente influenciam na qualidade da aula. Influencia muito. Às vezes eu pergunto assim, qual é o pior lugar do colégio? Aí sempre o professor levanta a mão e responde o quê? Como você sabe? A sala dos professores. Né? A sala dos professores ela é muito desanimadora. Às vezes, né? Eu tenho colegas maravilhosos, a gente dá risada, se diverte, um incentiva o outro. Mas eu já trabalhei em muitos lugares que às vezes tinha uma professora amiga nossa que ela chegava se arrastando, ela falava assim, hoje já é sexta-feira? A gente falava assim, não, hoje ainda é segunda. Ela, não acredito. Tem um professor que fala assim, tem que dar aula, mas já deu sinal. Nossa, mas o sinal já bateu, sabe? Aí você vê que a pessoa vai se arrastando, né? Ela não gosta do que ela está fazendo, ou ela está muito cansada. Gente, tem uma coisa, se você não gostar do que você está fazendo, você vai fazer mal feito. Você entra numa sala de aula, aí o diretor da escola não te valoriza, aí o coordenador não valoriza os alunos, o comportamento é terrível, aliás, a gente fala isso no livro Mais Respeito. E aí você não se valoriza. Aí aquele professor passa a não se arrumar para ir dar aula, ele passa a não se cuidar, ele não prepara a aula, ele não tem uma autoestima, uma autoimagem, uma autoavaliação, ele vai se degradando. E uma coisa que eu vou falar, assim, tem professor que está 20 anos no mesmo lugar, não faz um curso de especialização, tem cursos às vezes gratuitos, faz uma especialização, melhora, olha, melhore você. Antes de vencer. Você pode, se você não está feliz no colégio que você está, você pode dar aula em um outro colégio. Você pode ser um coordenador, você pode ser uma diretora fantástica de um colégio. É o melhorar. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou melhorar para quê? Para que eu vou ganhar? Olha, eu sempre digo assim, já deve ter ouvido isso. Tem os bola cheia e bola murcha, não tem? Para cada 100 bola cheia tem um bola murcha, é o contrário. Para cada bola cheia tem 100 bola murcha, 99 bola murcha, né? Aí você chega lá, aquele professor motivado, ele entrou na escola, vamos fazer o projeto e tal. Aí ele desenvolve o projeto, aí a outra professora fala assim, mas para que nós vamos fazer esse projeto? Aí vem a outra professora e fala assim, nossa, mas nós vamos ter que tirar os alunos do colégio. Isso eu já vivi muito isso, né? Em colégio, em situações em que a gente tenta fazer um trabalho diferente e as pessoas não querem. Aliás, Samuel, a gente está falando aí para milhares de pessoas na internet, para o mundo, para quem quiser acessar, através das redes sociais. Isso não serve só para professor, serve para qualquer profissional. O profissional, se ele quiser melhorar, ele tem que partir dele. Então, tem muita gente que fala assim, eu vou esperar a vaga surgir, aí quando a vaga surgir, o emprego certo surgir, eu vou melhorar. Eu vou fazer o curso tal. Não, é antes. Você tem que se preparar antes para o cargo, você tem que se preparar antes para surgir a oportunidade para você, porque senão, quando surgir, você não está preparado. Acontece muito em empresas de entrar assim, um funcionário novo, 2 meses ele foi promovido. Aí o outro está lá 2 anos lá na empresa e ele não foi promovido e de repente ele fala assim, por que aquela outra entrou? O que ela tem que eu não tenho? Aí você vê que a outra entrou motivada, ela se arruma para ir trabalhar.
ela gosta do que ela faz, ela fala bem da empresa, ela não fala mal do chefe por trás. Bem interessante que a minha namorada analisa isso bastante, porque ela também lida, ela é arquiteta, mas ela lida muito com questões do banco. Ela sempre vê as pessoas que se arrumam mais, que estão no caixa, aquelas que sempre estão se arrumando mais no caixa, atendendo as pessoas, tempos depois elas se tornam gerentes do banco, por conta da postura, como que ela se veste pro mundo. Eu não sabia disso, tá vendo? É um exemplo que ela me trouxe. Eu vou começar a prestar atenção. O jeito, a forma como você age, você já está se colocando naquele lugar, ou naquela postura, naquele papel, que ela já se vê como gerente, como uma pessoa que está realmente ajudando as pessoas a solucionar o problema. Hoje, assim, eu diminuí um pouco minhas aulas nas universidades, até mesmo nos colégios, porque eu trabalho mais com as palestras, com os congressos, com os eventos, com os programas de rádio, etc. Mas sempre quando eu dei aula, eu dei aula para criança, pequenininha, fundamental, médio, etc. E eu sempre gostei de me arrumar para ir dar aula. Então eu sempre tomei cuidado para colocar uma camisa bonita, ou sempre estar arrumadinho e tal. E às vezes eu chegava na escola, e aí tinha uma professora que falava assim: onde você vai depois da aula? Você vai para algum lugar, não vai? Eu falei: não, eu vim dar aula. Mas você vem dar aula com essa roupa? Toda arrumadinha? Mas você dá aula assim? Sim, aí eu respondi assim: olha, eu gosto do que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, automaticamente, quando eu me arrumo para isso, eu estou mostrando para outras pessoas. Isso é autoimagem. Então, gostar da imagem refletida no espelho, né? A gente tem que ter essa autoimagem. E isso ajuda na autoestima. A autoestima, ajuda o olhar das outras pessoas para você. Então, assim, infelizmente, as pessoas fazem uma imagem disso. Então, o aluno, quando ele entra numa sala de aula, eu adorava minhas professoras na escola, como a gente não esquece, você me pediu exemplos, né? Eu adorava quando eu tinha uma professora que se arrumava. Eu me sentia importante, porque eu via que a minha professora, ela precisava de batom, ela colocava um brinco, mais simples possível, pode ser a roupa mais simples, mas eu percebia que aquela professora ia para a escola e ela gostava do que ela estava fazendo. E eu me sentia como aluno importante, eu sentia que ele prestava atenção. Pela postura dela. E eu passava a prestar atenção a mais. Ok, a gente já está chegando já ao fim aqui do programa, dessa edição número 91 do programa Consciência Próspera. Vamos ter que fazer outros, né? Não vai ter jeito. Vocês viram que ele realmente é professor e fala bastante. Então vamos pedir para o nosso convidado, então, William Sanches, que vocês viram que tem bastante conteúdo, muita informação. Recomendamos então o livro Vencer, Melhore Você Antes de Vencer. Para o nosso convidado, então, William, deixar sua mensagem para os nossos amigos internautas que estão acompanhando a gente. Por favor. Eu queria primeiro agradecer, Samuel, pelo convite, de participar do seu programa, esse espaço fantástico. Aquilo que eu falei no começo, tudo que você puder falar de bom para ajudar outra pessoa é muito válido, né? Eu queria terminar com um exemplo fantástico, que Jesus fazia muito isso. Se as pessoas não tivessem tanto preconceito, Jesus seria estudado na universidade, Jesus seria estudado nos cursos, tá? Porque a gente ia pegar o homem e não a religião, ou não o homem. Eu quero falar do homem Jesus. Um dos maiores segredos de Jesus era fazer com que as pessoas se sentissem bem. Então, quando ele falava para o público dele, ele olhava para as pessoas e fazia a pessoa se sentir bem. A pessoa se sentia bem, ela chegava em casa e fazia a outra pessoa se sentir bem. Aquela pessoa queria buscar também alguma coisa boa. Eu vou terminar com uma citação do Rubem Alves, que ele diz assim: a pessoa, quando ela é feliz, ela tem a possibilidade de fazer a outra pessoa feliz. Aquela outra pessoa feliz tem a possibilidade de fazer aquela outra também mais feliz. E não é esse mundo que a gente está procurando? Eu nunca vi ninguém levantar de manhã e falar assim: uma vontade de sentir uma angústia. Você já viu isso, não? Então está todo mundo buscando a felicidade. Então, se você não quer buscar a sua felicidade, não atrapalhe quem está buscando a tua, né? Seja você feliz também. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E eu quero receber os e-mails aí pelo Facebook, lá o William Sanches. Pode me escrever pelo Twitter, pelo site aqui do Samuel, que eu terei muita alegria em responder. É sempre um prazer. A gente também aqui fica se sentindo muito bem pelos convidados, com a qualidade de informação, de conteúdo que transmitiu aqui no programa Consciência Próspera. A gente agradece, e que você realmente possa curtir aí, compartilhar com seus amigos todas as informações e realmente espalhar aí, compartilhar com as outras pessoas aquilo que você realmente gostou. E também, se você achou que algumas pontos não é tão interessante, comente também, porque é sempre legal para a gente esclarecer com discernimento, engrandecer também como consciência, porque a gente fala assim, não é só curtir, falar, eu gostei, só gostei. Não, se não gostei também pode comentar, e a gente pode também ir compartilhando essas informações. O William se também, mexeu, fez bem. Se mexeu, fez bem. Mexeu, fez bem. E como vai estar também no Facebook, tanto no perfil do William quanto no meu perfil do Samuel, vocês vão ter essa oportunidade de interagir. Agradecemos de coração aqui a sua presença virtual e também na presença no nosso coração,
pela oportunidade de podermos compartilhar essas informações, essa forma de educação aqui via internet. Realmente é de coração. Fique com a gente e aguarde a nossa próxima edição do programa Consciência Próxima. Gratidão.